Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Meire Moraes e hoje eu vou falar uma visão psicanalítica de perfis criminosos psicopáticos, os mais complexos que a gente tem assim documentados no Brasil. Chico Picadinho, Maníaco do Parque e o Vampiro de Niterói. Bom, vamos começar aqui dizendo para vocês o seguinte. Eu quero que esse olhar psicanalítico, ele vá no aspecto freudiano, no aspecto mais clássico, sobre essas três mentes que marcaram a psiquiatria forense no Brasil. Eu estudo muito isso, gosto muito dessa parte forense, não é um sensacionalismo, é estudo, tá? Não é romantização, é a psicanálise, a psicologia profunda e a psiquiatria, tá? Freud chamaria isso de pulsão, trauma, recalcamento, compulsão à repetição ou uma falha aí na formação do superego, tá? Vamos compreender o primeiro deles, que é o Chico Picadinho, que eu acho muito interessante, tá? E depois o Maníaco do Parque, e por último o Vampiro de Niterói, que pra mim é o pior de todos, tá? Em termos assim de da ideia, da estrutura, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, Freud e o crime. Freud diria que o crime, ele não nasce de uma única coisa. O crime nasce quando a pulsão sexual ou agressiva fica sem amarras, sem limite, sem o simbólico. Ou pela dor extrema, ou pela falta, né, da lei interna, ou pela perversão da fantasia. Cada um desses homens que a gente vai conversar agora representa um tipo diferente de desorganização psíquica. Por que é importante a polícia, a psicologia estudar isso aqui? Vamos por partes. Porque através desse estudo a gente consegue olhar, né? Olhar mais amplamente e tomar decisões mais assertivas para o que estão tentando fazer, que é colocar esse pessoal na rua, tá? Ah, mas eu tô aqui, que nem o Chico, tô aqui há 50 anos. Se ele sair, ele vai fazer de novo, tá? Ah, o Maníaco, se ele sair, ele vai fazer de novo. Ah, o Vampiro de Niterói, se ele sair, ele vai fazer de novo. Aí é com vocês, sociedade, tá? Primeiro, Chico Picadinho, que eu gosto bastante dele, acho bem legal. A história dele vem o trauma, o ódio do feminino e o retorno para o recalcado. Então a gente começa com o Francisco, né, Chico, e se existe um caso, né, que traduz literalmente o que a gente chama de trauma primordial, que é o ódio da mãe, é esse. Ele cresce numa casa onde a mãe, a figura materna, é violenta e sofre, né, a violência também, e é o abandono. Ele vê o sexo ligado à dor. Ele vê o afeto ligado à rejeição. Ele vê o corpo feminino como uma ameaça. Aí ele cresce. E a mente dessa criança registra isso como uma fantasia inconsciente. E o feminino para ele machuca. Na psicanálise, isso vira um objeto interno persecutório, tá? Então, essa imagem interna da mulher como uma ameaça, ela vai surgir, ela vai aparecer na maturidade dele. E Freud, aqui eu tô deixando bem claro que eu fiz tudo isso em cima do Freud. Porque se eu fosse fazer em cima de Jung, ia ser muito um estudo muito mais profundo, tá? Então, Freud, ele provavelmente ele diria assim, que a pulsão sexual dele quando adulto é marcada pelo trauma infantil. Então, eu desejo essa mulher, mas eu sou marcado pelo trauma infantil, ela me fez mal. E aí eu faço o sexo com ela, mas eu me lembro da hostilidade, né? E aí a hostilidade que eu tenho da mãe vira hostilidade ao feminino. Aí o ato se torna violento e ao retorno ao recalcado, aquilo que eu não
não conseguir resolver, tá? Voltando com muita força, claro, é o trauma, que depois eu vou falar pra vocês algumas coisas. Por que que a gente continua sempre no quadradinho? Porque a gente volta ao trauma e fica no quadradinho ali, não sai. Esse ato violento do Chico, ele é o retorno àquilo que ele guarda, recalque. Guarda essa palavra, recalque. O trauma voltando com força. É o que ele destrói. Não é a vítima real, mas a imagem interna da mãe, tá? Do sofrimento. Ele não planeja, ele não caça, ele explode. É totalmente it. É um funcionamento perverso, sim, tá? Mas é uma perversão traumática e não uma psicopatia fria. Ele, naquele momento, ele sente todos os horrores que ele sentiu enquanto criança, tá? Então, lembrem-se disso. Chico não mata por prazer. Ele mata pela repetição compulsiva do trauma. O que Freud, né, chamou de uma palavra em alemão, que eu não consegui uma tradução, tá? Que é a necessidade inconsciente de repetir o que o feriu. E vocês vão ver isso em muitas situações na vida de vocês. Ficar sem dinheiro, ficar em relacionamentos abusivos, não conseguir o que você quer, entendeu? Então, essa palavra, a necessidade do inconsciente repetir o que foi visto antes, ela no caso dele, tem a questão é um trauma profundo, tá? Mas ele tá ali e ele vai repetir e ele vai se vingar. É uma vingança, tá? Olhando para o sistema assim, eu me vingo daquilo que me feriu. Que é o feminino. Não é tão diretamente assim, é a mãe, não. É o feminino, aquilo que representa. Vamos ao nosso famoso maníaco do parque. Freud diria que é perversão estruturada e o narcisismo, tá? Ele precisava se mostrar, ele precisava de aplauso, então a gente muda completamente de estrutura. O que o outro fazia por uma necessidade de, sabe, de força, sabe, eu preciso fazer isso aqui, sofrer porque eu sofri. Neste aqui, não. Esse outro Francisco, esse outro Chico, ele não é igual. Ele tem a perversão estruturada. Ele não tem explosão emocional, ele calcula. Ele não está revivendo um trauma do passado. Ele cria um cenário, manipula e controla. Esse é o grande que dele. Eu quero controlar você. Então ele usa as vítimas como um objeto meio, tá? Parcial. O conceito aqui de objeto parcial é parte do próprio corpo, né? Que são usados como instrumento de gozo. Lembre-se que ele morde, lembre-se que ele mata. Então não é totalmente a pessoa, é uma parte dela. Seja não há vida, é uma parte. A moral é totalmente inexistente. Aqui ele não enlouqueceu, ele não tem, assim, o superego, ele não tá falho, tá? Como o outro tá recalcado no trauma da infância, esse Chico do parque, o superego não é falho. Existe uma excitação, não uma falha, tá? E também não é trauma, é narcisismo. Vocês precisam fazer aquilo que eu quero. A sensação aqui é de domínio do outro. Eu controlo o outro. Por isso que ele tem que matar, porque se ele não mata, não tem controle, tá? Eu sou o senhor do seu corpo, o corpo do outro. Por isso que tem que ficar do jeito que ele quer, ele posiciona ali do jeito que ele quer, tá? E isso é uma perversão narcísica. Vocês vão encontrar isso, pessoas que não matam, mas que prendem a pessoa dentro de casa. Você não vai sair, você não vai usar essa roupa. Tome cuidado. Tome cuidado. O outro não é um sujeito. O outro é um objeto. Lacan, se eu fosse para fazer aqui uma abordagem clássica de Lacan,
Lacan diria que o outro é apenas objeto de gozo e nada mais. Não existe aqui empatia pelo outro, o outro não é um sujeito, não existe encenação de poder, ele vai na lábia e convence, tá? Totalmente narcísico. Bom, ele não quer destruir a mulher interna, que é o que acontece com o outro Chico. Ele quer dominar o eu grandioso que vive, né, dentro dele. Ele é um predador, tá? Ele é calculado, frio, ele é totalmente estruturado, ele sabe o que ele está fazendo, é perversão pura, tá? Não pense que tem ali é perversão pura, tudo é calculado, tá? Se vocês tiverem outro aí que vocês lembrem, eu gosto, eu ia colocar até aqui o Pedrinho, mas eu até gosto do Pedrinho, já falei em outros vídeos, porque ele é o herói, como é que eu falo? Ele é o anti-herói, né? Ele dá aquela desculpa, eu mato porque ele não prestava, tá? É o herói sombrio. Agora vamos aquele que eu acho que é o mais interessante, mas que não temos tanta literatura sobre ele. E que Freud falaria que é a questão da psicose, tá? Ele tem um delírio, que é o vampiro de Niterói, tá? Ele diria que tem uma psicose, um delírio e uma erotização traumática. Aí nós chegamos nesse caso que é raro e é o mais grave do ponto de vista freudiano, tá? Então, chama-se Marcelo ele. E ele foi apelidado de o vampiro de Niterói. Aqui nós não temos trauma, o explosivo do Chico. Nós não temos. Nós não temos a perversão calculada do maníaco. Nós temos a psicose. Nós temos uma ideia que fica girando na cabeça desse homem. E essa psicose, o sujeito se desconecta da realidade e constrói um outro mundo para ele sobreviver. Marcelo vira exatamente, sabe aqueles caras lá, o Tim Jones, não sei o que, teve, Jim Jones, não para falar coisa errada, que ele conseguiu matar 800 pessoas, ele, né, entra-se num ambiente onde se cria um outro mundo, vocês vão receber, tem umas religiões aí, né, se mata e você vai receber as virgens do paraíso. Psicose, gente. O Marcelo vive esse outro mundo para sobreviver. O ponto 1 aqui, falha no superego. Isso aqui, ele não sente culpa, não é porque ele é um psicopata, mas é porque ele não conseguiu formar o superego, tá? A lei interna dele, que diz o que é certo e o que é errado, não existe. Todos nós temos. Eu sei, né? Se eu matar fulano, vai acontecer isso, isso e isso. É uma lei. Então eu não vou matar, porque isso vai fazer mal para mim. Temos um outro ponto, um trauma sexual precoce. A sexualidade dele nasce em meio ao abuso. A dor é uma confusão aí que pode ter alguns níveis de cognição aí pra gente abordar. Logo, a sua libido se organiza como desejo humano. Então, se ela se organiza com medo, com poder e com uma dissociação, não sou eu, é por causa da religião, é por causa de um Deus, é por causa de Shiva, é por causa de alguma coisa, eu passo a ter um delírio. Não sou eu, é uma voz, é alguma coisa maior do que eu que diz que tem que ser assim. E o delírio dele é a tentativa de reconstruir essa ordem lá do superego. O delírio é a cura da psicose. Nessa tentativa aí, né, de curar a psicose, o que é que acontece? Existe uma tentativa de dar sentido, né, ao que não tem sentido. Ele acredita que está salvando aquelas crianças. Ele acredita que está purificando. E ele acredita que ele está cumprindo uma missão.
Isso não é justificativa, é a psicose. Aí temos mais um outro ponto dele. Por isso que ele é mais complexo. E se vocês quiserem, me falem, porque a gente aprofunda um pouco mais. Ele erotiza o trauma. A sexualidade aqui do Marcelo, ela é pré-genital. Ele não tem o erotismo adulto. Tá? Ele não tem afeto. Ele não tem erotismo adulto. Ele não tem simbólico. É uma mistureba e primitiva de coisas. Medo, poder, trauma, contato físico confuso, pulsão de morte, porque precisa morrer para salvar, tá? Isso é fato. Então aqui a gente tem, fora toda essa confusão que se forma dentro dele, é por causa disso, dessa confusão que a gente não consegue destrinchar, que a gente diz que ele é o mais perigoso. Porque é uma fantasia, não é uma fantasia assim organizada, ela é desorganizada, mas tem simbólico, tá? Qual é o simbólico? Não há desejo no sentido sexual humano, mas há uma pulsão pura, misturada, tá? Há um delírio que ele criou, tá? E essa é a parte mais difícil. A conclusão, na verdade, a conclusão freudiana, do ponto de vista, né, freudiano, seria que o Chico Picadinho tem o trauma retornando. Quando ele vai de encontro ao trauma e ele retorna ao trauma. O maníaco do parque, ele é a perversão organizada. Ele vê a pessoa, é aquela, vai lá, manipula, leva para o parque, tal. E o vampiro, ele é a psicose, o delírio e a ausência de lei. Ele não, sabe, nem ele consegue contar a história dele do que realmente aconteceu. Se fosse para, talvez, pegar lá no fundo, eu não sei se fariam isso, mas hipnose, mais conversas. Na verdade, a psique dele é absoluta, a estrutura, tá? É absolutamente diferente uma da outra, tá? E no meu ponto de vista, a pior, a mais complexa, a mais perigosa é a do Marcelo de Niterói. Eu convido vocês a estudarem comigo, vou fazer mais alguns vídeos. Eu vou fazer o próximo vídeo com alguns lá dos Estados Unidos, tem alguns da Europa também que são interessantíssimos, mas não são muito conhecidos aqui no Brasil. E eu vou tentar fazer com o verde aqui atrás para mostrar o rostinho deles, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer, tá, uma segunda parte com outros daqui também. Tem o Pedrinho, tem outros aí que a estrutura é mais simples, tá? O Pedrinho também é o herói sombrio. Ele crê que ele tá fazendo bem. Mas procura a gente, tá? Se vocês quiserem conversar, se vocês tiverem dúvidas, eu vou responder a todos. Eu posso fazer depois alguma coisa mais elaborada para os outros aí dos Estados Unidos. Temos na França, temos na Rússia alguns aí bem interessantes. Temos em alguns outros lugares. O importante é que vocês, aí eu tenho um tempinho, vocês me dão um tempinho pra gente estudar, pesquisar o caso, ver se tem alguma coisa pra gente mostrar pra vocês. E tudo isso que tá lá no invisível da mente humana, ela também enriquece o nosso conhecimento. A gente para de olhar para o crime e começa a olhar a origem invisível que está dentro daqui. Muito obrigada, eu sou Meire Moraes, psicanalista, terapeuta sistêmica, e nossos atendimentos estão aí, agenda aberta para quem quiser fazer a sua terapia ou a sua constelação. Até mais!